Olá, morada acadêmica, seja bem-vindo, no lugar onde os saberes se conectam. Hoje viemos falar, usando esse material de primeira mão, aí, o Dicionário de Filosofia do Nicola Baggani, que é um material que a gente tem indicado aqui no Morado com bastante veemência, né? E um dos termos que a gente tem tratado ao longo desses anos do Morada sempre persfazem, não é? A questão sociopolítica, socioeconômica. Portanto, essa é uma palavra que marca muito, né? Hoje, a geopolítica mundial, os posicionamentos e os conflitos que também são engendrados e internalizados pelo sujeito em forma de sofrimento psicossocial. A gente nem mais fala somente do mental, né? Essa forma de entender o sofrimento de maneira multideterminada, inclusive pelos condicionantes históricos e políticos. Então, hoje, no nosso espaço do Morada, acho que faz muito sentido, com a ajuda desse grande pensador aí, trazermos essa semântica da política, a sua sintaxe, né, epistêmica também, para que a gente consiga pensar um pouco melhor, né, num assunto que é tão esvaziado no cotidiano contemporâneo. Política, não é uma palavra que vem dos gregos, né, mas no latim também foi usado como política. Essa palavra veio também, né, na civilização greco-romana, que foram designadas, então, várias outras questões a partir dela, né? Primeiro, como uma doutrina mesmo do direito e da moral. O polis, né, a polis grega, esse homem que Aristóteles, aliás, tem um livro que se chama Política, né, então poderia ser considerado um fundador, né? Muitos vão dizer que é o primeiro pensador a falar desse conceito, né, do homem que vive na polis, que seria para ele uma das ciências mais sublimes, não é? Mas ela pode ser vista também como uma teoria do Estado, né, de como um Estado se organiza, portanto, a arte ou ciência do governo, né, e também como essa arte do governo, então, ela sugere e também, de alguma maneira, então, né, determina esses comportamentos intersubjetivos. Como eu disse a vocês, né, a gente coloca o Aristóteles como um marco importante, e ele diz, né, numa obra em que ele fala de ética também, né, que toda vez que o homem parar para pensar sobre o bem supremo, fará referência a uma ciência que é a mais importante, a mais arquitetônica que existe, que seria a política, né? É uma vida longa na tradição filosófica. Você tem, por exemplo, em Thomas Hobbes, né, a política e a ética como a ciência do justo, daquilo que é equânime, que é aquilo que tem que ser demonstrado a priori, tem que ser pré-utilizado como referência, né, até para fundar o que a gente chama de civilização, né? Então, a própria ideia de justiça está, por exemplo, para Thomas Hobbes e alguns outros, na base de qualquer posicionamento político, né? Então, são semânticas muito próximas, né? Neste livro, que se chama Política, de Aristóteles, né, ele diz que a ciência, né, tem que indagar, essa ciência política deve se indagar qual é a melhor forma de justamente constituir, né, a governabilidade. E aí ele estava falando, obviamente, das polis, e estava falando de Atenas, não é? A melhor forma de governo, e com isto também, como um bom legislador, ele deveria ser um bom político, né? Então, Aristóteles diz que a política teria duas funções, né? Descrever a forma de um estado ideal, mas também determinar a forma, não é? De como essa pessoa governa esse estado, né? Então, uma teoria do estado e um caminho, muitos vão dizer quase utópico, né, que vai estar aí sim na obra República de Platão, né, onde ele falaria de uma utopia política de organização de um Estado aí, né. Nós temos, por exemplo, também na filosofia moderna, em Hegel, né,
a própria ideia do Estado com E maiúsculo quase como uma entidade, um Deus, né? Quer dizer, uma coisa central, né? Que seria aquilo que para ele, né, fundaria justamente o ser, né? Fundaria de alguma maneira esse ser que vive, né, no movimento do espírito do tempo, que aí nesse movimento se faria a história, né? Então ele diz que é tarefa da política investigar, observar o mundo real dos estados, né? Mas fundamentalmente também, né, esse estado político deve se indagar, ou seja, de alguma maneira ele faz uma ligação com o espírito do tempo e seu movimento. Platão é um outro grande filósofo grego que também coloca a política como arte e ciência de governar, né? Como uma ciência régia, portanto, né? Muito próximo a Aristóteles nesse sentido, né? Porém sabemos que Platão, né, com a obra República, traz também uma visão do filósofo como esse bom governante de certa maneira, né? Aliás, o Conhece-te a ti mesmo de Sócrates de alguma maneira também referendaria a esse político, né? Maquiavel, por exemplo, na obra O Príncipe, né, vai falar de um principado absolutista, né, onde a diferença quem faz é justamente uma figura forte, política, que faria e ditaria, né, de maneira até agressiva como se vive ou como se deveria viver. Então, este é um termo que vai atravessando, né, para mim, Kant, ele vai dizer que a honestidade é a melhor política que existe, né, e que de alguma maneira então nasceríamos com esses imperativos categóricos, morais e racionais, essa grande razão kantiana, né, que nos levaria a essa honestidade, a esse discernimento, por exemplo, né? Então é outro nome bastante importante. Auguste Comte, né, que fundaria ou pretenderia fundar uma primeira sociologia, né, vai falar de uma política positiva, no sentido de ser quase uma física social, né, para justamente, né, controlar qualquer tendência psicológica ou anticivilizatória. Então, o Auguste Comte, né, que é considerado quase que um ancestral da sociologia, ele também traz, né, num texto bastante importante, Elementos da Ciência Política, em 1922, esse debate, né? Então, nós podemos, né, nos acostumar a ver vários filósofos, pensadores, desde os gregos até a Era Moderna, né, trabalhando. Você pega, por exemplo, o Habermas, que já está aqui, né, na escola pós-frankfurtiana, em 68, década de 70, né? Ele tem uma obra chamada Conhecimento e Interesse, onde ali, não é, aparece muito a questão da relação da filosofia política, né? Ou seja, o conhecimento tem que, de alguma maneira, manejar os interesses, senão nós cairíamos em algo que realmente estamos caindo, né? Que é esse cinismo utilitário, né? As pessoas, de alguma maneira, se apropriando de um falso criticismo, né, iluminista, que é muito superficial, muito esvaziado, né, de uma hermenêutica aí sim crítica e epistêmica do conhecimento, né? Então ele diz, se não fizermos isso, né, o que vai acontecer é que há uma despolitização do cidadão e um modelo de vida muito centrado no privado particular, né? Parece que ele já lá na década de 60, inclusive lá já na década de 80, na teoria do agir comunicativo, Habermas nos dizia, é preciso um outro modo de agir politicamente, que ele chamou de agir comunicativo, né? Onde se relacionaríamos uns com os outros, compreendendo as pessoas e não as usando, né, de maneira utilitária. Temos também os chamados filósofos pragmáticos na década de 70 nos Estados Unidos, né? Nozick Hauss, por exemplo, né, que tem também, né, fala de política junto à ideia de justiça e diz que é preciso buscar uma sociedade política onde se garanta as mais amplas, né, situações e condições de liberdade, né? Nessa linhagem temos ainda David Hume, Rousseau e tantos outros, Stuart Mill, né, quer dizer, que vão trabalhar muito a questão das bases liberais junto
as noções de cooperação social e política, né? Então temos uma onda nos Estados Unidos muito nessa direção, que fundaria, né, uma ampla tradição que até hoje é vigente, agora com o nome até de neoliberalismo. Bom, então nós estamos vendo que a questão política ela enfrenta uma miríade, né, de problemas e questões e prismas, né, que tem que ser devidamente estudada, olhada, né, e mediante a sua postura acadêmica e epistêmica você deve procurar no seu autor, né, como aquele autor ele se posiciona, ele trabalha essa ambiência política, porque isso não diz respeito a apenas um pensador, mas a um modo de vida, né. Por isso que os próprios gregos diziam que qualquer discussão política também se dava no âmbito da ética, né? A ideia do bem, de fazer o bem, é uma ideia política, né? É uma ideia, aliás, Spinoza, por exemplo, foi um autor muito feliz nessas discussões, quando ele colocava a questão política, né, muito associada com a questão da afecção positiva, né, de fazer o que ele chamava de uma alegria política, ou seja, o sofrimento ético-político, enquanto ele existir, né, a felicidade coletiva não pode sobrepô-la, né? Quer dizer, então a gente fica amarrado sempre dentro de um contexto de vida em civilização coletiva que vivemos, né? Então deixo aqui com vocês hoje com essa questão, é uma questão que toma bastante tempo do Nicola Baganimo, esse autor que vocês estão vendo na tela, né? Ele dedica quase 5 páginas a estar trazendo, né, esse longo levantamento. Então eu indico mais uma vez nessa edição revista e ampliada. Obrigado, volte sempre ao Morada, o lugar onde saberes se encontram.